Maria, olha a ignorância desse pastor aqui, que pastor ignorante. Conhece nada de escritura. Aqui, ó, pastor Poroca comenta sobre o Papa. Casamento e imagem na igreja. Ele vai usar aqui o 4 Timóteo para dar uma introdução aqui. Que 4 Timóteo 1 está falando? Ó, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apossar da fé, dando ouvido ao espírito embusteiros e à doutrina diabólica de hipócritas e impostores, que, marcados na própria consciência com o ferreiro da infâmia, proíbe casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que seja tomado como ação de graça pelos fiéis, pelas que conhecem a verdade. Quer dizer o quê? Aqueles que se apartaram, eles querem casar. É proibir alimento que não pode comer carne com sangue, carne de porco, etc. Esse texto diz que é dos falsos profetas, inspirado por esse outro espírito. E tanto que aqui no finalzinho aqui, ó, 6, recomenda esta doutrina aos irmãos e será bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina, que até agora seguiste com exatidão. Olha só que interessante. Agora o cara vai regaçar esse texto. O conhecedor, pastor Poroca. Papa Francisco, o que o senhor diria? A primeira coisa que eu diria está em Timóteo, capítulo 4. O que proíbe o casamento tem espírito de demônio. Versículo. Ele mistura esse texto aqui, Timóteo 4, falando do Papa. Você proibiu o casamento dos povos. Certamente, padre, o Espírito de Deus não habita em você, porque você, quando entrou no Brasil, o presente que você recebeu foi uma imagem de escultura. E eu nunca vi você com a Bíblia Sagrada. Nunca vi você com a Bíblia Sagrada. Nunca. Nunca na minha vida eu vi você com a Bíblia Sagrada. Nunca vi um padre com a Bíblia Sagrada. Você, toda certeza, adora. É simples, ô pastor. É só você ir na Santa Missa. A liturgia é o quê, meu querido? Versículo bíblico. Nós católicos seguimos a liturgia. Vocês protestantes seguem só a escritura. E uso pessoal e interpretação pessoal. Aqui em Timóteo está falando de vocês. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar na fé, ó, dando ouvido ao Espírito embusteiro e a doutrina diabólica. Apostar da fé o quê? Apostatar da fé. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Tem uma igreja fundada. Vocês vão se apartar dessa igreja. E vão seguir espírito de demônio, espírito exobeteiro, espírito, olha só que interessante, e doutrina diabólica. Quer dizer o quê? Proíbe casamento o quê? Casamento é um matrimônio sagrado. Esse pastor se revoltou contra a igreja, foi lá, fundou a igreja. Eles mesmo quer casar as pessoas, quer batizar as pessoas sem autorização, sem envio. Que interessante. Quem proíbe alimento? Protestante. O de 27 mil guarda o sábado, não pode comer carne de porco. Que interessante, ó. Proíbe casamento, assim como o uso de alimento, ó, que Deus criou para que seja tornados como ação de graça pelos fiéis e pelos reconhecimento da verdade. Ó. Agora só você meditar o versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé. Segundo Coríntios 4, irão pregar para Jesus diferente, que é outro Jesus, que é outro Espírito. Já está se apartando da doutrina. As apóstolas 42 precisavam ir na doutrina dos apóstolos. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Só você ir na Santa Missa você vai ver o padre com a Bíblia. Ah, nunca vi um padre com a Bíblia. Nunca vi. Então só vocês que têm a Bíblia. Só vocês que andam com a Bíblia. A Bíblia vem de quem, seu incrédulo? Da onde vem essa Bíblia que você está na mão? Do magistério, da igreja. Falar, gritar, espernear é fácil. Eu quero que você prova na Bíblia. De quem esse versículo está falando? De que? Quem apostatou da fé? Martinho Lutero. Foi fundar outra igreja.
Que interessante. Mas o padre, quando ele veio no Brasil, recebeu uma imagem. Irmão, imagem via sacra. Ele não sabe nem o que ele está falando, cara. Uma hora ele fala do versículo ali, Timóteo 4, depois quer falar das imagens, depois quer falar do Papa, o Papa não usa a Bíblia, não mostra nada na Bíblia, não prova nada na Bíblia. Só mostra, tá na Bíblia, mas mostra o versículo, meu querido. Quem tem o pastoreio? João 21:15. Quem foi a profecia? Mateus 16, 18, 19. Sobre ti, Pedro, difere minha igreja. De quem Cristo mudou o nome? Não se mais chamar Simão, chamará Cefa, que é pedra. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Sobre essa pedra, Kefas, que é Pedro. Ora, os demônios. E a festa lá em 1 Coríntios 10 e 14. As festas que vocês fazem das imagens é a demônio. Você não pode santificar nenhum homem. Quem santifica o homem é Jesus de Nazaré. Agora, ungir um homem, nós ungimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com azeite. E é preciso a conversão. Padre, o Papa, você prova dentro da Bíblia que é batizado? Se você provar que é batizado, está aqui nas Escrituras. Prove. Prove e nos liga o pastor Poroca. 8102-3169. 8102. Então, nós protestantes fomos batizados, mas em que espírito? O Papa não foi batizado, me mostra na Bíblia. Irmão, sabe o que é sucessão apostólica? Sabe o que é desde Pedro até o Papa Francisco? São 266 papas de tradição apostólica. E a Mateus 19, o Espírito Santo assiste essa igreja. Por que o Papa ele tem um batismo? Porque o Papa tem um envio por a imposição de mão. Timóteo, discípulo de Paulo, foi batizado também por a imposição de mão, enviado, né? Segundo Timóteo 1,6. E Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo ali, a igreja se torna pública, o Espírito Santo está sobre aqueles apóstolos, sobre o pastoreio de Pedro, tanto que o primeiro prega é Pedro, foi batizado com o Espírito, com um Pentecoste verdadeiro, e estava pregando. E o Papa Francisco tem essa sucessão de Pedro. Tem esse pastoreio de Pedro, porque é de sucessão. Mostra na Bíblia. Eu quero que você mostre na Bíblia quem batizou você. Qual ministério, qual igreja, da onde você surgiu, como você veio. Qual é a primeira igreja, que ano foi a sua igreja. Não tem, você não tem como provar. Porque a Bíblia mostra o magistério, a Bíblia mostra o pastoreio, a Bíblia mostra que ele foi batizado no Espírito Santo, em Pentecoste. Não usa João 3,8 ali, não tem nada a ver isso, meu querido. Aqui, ó. Atos. Aqui, ó. E quem viu ele, quem batizou ele, foi o próprio Jesus Cristo. Em João 20, do 21 ao 23, soprou eles o Espírito Santo e deu autoridade de perdoar e de reter pecado. João 20, do 21 ao 23. E deu pastoreio a Pedro. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. João 21, 15. E Cristo orou por esse ministério papal, sucessor de Pedro, Papa Francisco, que Cristo orou por Pedro. Em Lucas 22, 31. Em Lucas 10, olha só, versículo certo, não um versículo totalmente distorcido. 16, aquele que me ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Mateus 10, 1 e 4, Marcos 3, Lucas 6, ou então Atos Apóstolos 1 e 2, os apóstolos que ele escolhera. Interessante. Vocês, protestantes, já não tinham nem nascido, nem sonhava ainda. Aqui, ó. Atos Apóstolos 1 e 8, ó. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. O quê? Eu vos dará força, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Então, tem como provar sim. Quer ver padre com a Bíblia? Tem vários padres refutando você aí na internet. Protestante. Interessante. Tem católico também que usa a Bíblia, como eu refutando você. Até agora você não provou nada de versículo bíblico.
38, 69. É pagão, eu diria que você não é do céu se você morrer assim, Papa. Da maneira que está pagão, não é do céu. Esqueceu do Evangelho de João capítulo 3? Que Jesus disse para Nicodemo, príncipe dos sacerdotes de Israel, que era preciso nascer da água e do Espírito. E ele disse, eu não estou entendendo. Sou velho, vou entrar na barriga de mãe e sair novo? Puxa vida, hein, Papa? Tanto estudo que você tem, mas não tem um conhecedor, não tem um conhecimento do Espírito Santo. Você conhece a tese humana, papal, pagão, mas não conhece a espiritualidade do Senhor Jesus. É preciso nascer de novo da água e do Espírito. Olha só que interessante a cagada que ele faz, a mistura que ele faz. Fala das imagens, fala que padre não usa Bíblia, o Papa nunca viu Bíblia, padre quando veio aqui no Brasil recebeu uma imagem de escultura, não prova nada. Ali, Cristo está falando o que para Nicodemos? Nicodemos, tu és mestre, tu és doutor e não entendeu ainda, precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Quando desce o Espírito Santo ali sobre os apóstolos, acontece o quê? Nasceu de novo. E foi cheio, embriagado do Espírito Santo. Começou a pregar, começou a ficar embriagado. Atos, olha só, 2, ó. Estava quem reunido ali no tabernáculo? Aqui, ó. O discípulo no cenáculo, né? Olha só que interessante, ó. 12 até o 14, ó. Voltaram eles, então, para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém. Diante de uma jornada de sábado, tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era eles, primeiramente Pedro, né? O Quefas, a pedra. João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Zebeu, Simão, Zelador, Judas e o irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e o irmão deles. Agora, aqui em Atos Apóstolos 2, desce o que? O pastor. O Espírito Santo. E eles ficam cheios do Espírito Santo. Embriagado do Espírito Santo, vai dizer aqui em Atos Apóstolos 2, 13. 12, 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceu então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Olha só que interessante. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Interessante. Agora, onde está esse Espírito Santo? Mateus 28, 19. Ainda que ele fala, 19, ó. E depois, não, 16, para a gente entender o texto, ó. Mateus 28, 16. Não mostra a Bíblia. Só sabe gritar. Só sabe citar versículo bíblico, mas não entende o que ele está citando. E não consegue provar nada que ele está citando também. Que é um herege, como esses pastores da internet, esses pastores de praça, esses pastores de fundo de quintal que fundam igreja. E fica rico enganando o povo. Esses bestas aí, que não entendem Bíblia, esses que dá crédito para esses pastores aí. Fafarrões. Aqui, ó. Os 11 discípulos foram para Galileia, para a montanha de Jesus, montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando viu, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus aproximou-lhe e disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. E deu autoridade para quem? Os apóstolos. Autoridade para quê? E depois ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava falando da igreja protestante? A igreja protestante nem sonhava em existir ainda. Tanto que a igreja protestante surgiu em 1700. A primeira igreja protestante. E através dessa igreja protestante surgiu outras. Mais de 50 milhões de denominações. Qual o Espírito Santo está? Está aqui, aqui se fundou. Está onde os apóstolos ensinaram. Está onde os apóstolos foram batizados. Essa igreja, sob ti Pedro, de minha igreja. Ensinava a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Olha só. Em 1 Coríntios 12. Agora você se estrepou, hein, pastor? Cata um cara que conhece Bíblia, você apanha.
E pode refutar, pode mandar. Vocês que é seguidor desses pastores aí, ó, pode mandar para ele. Se ele refutar, vai ter centenas de vídeos ainda. Acho que eu tenho medo de protestante. Esses protestantes aqui tem que ter uma Bíblia. Tradição e magistério. Aqui, ó. Coríntios 12, 12, ó. Porque, como o corpo é um todo, ó, com muitos membros, não membros amputados, não membros que se revoltou, muitos membros, mas o corpo é um. Todos os membros do corpo, embora muitos, fomos um só corpo. Assim também é Cristo. Colossenses 18, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo místico e os apóstolos são os membros. Que foi cheio e batizado do Espírito Santo. Olha só o 13. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus ou grego, escravo ou livre. E todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Olha só. Aí no sertão da Paraíba não tem católico pregador, não. Esse cara faz o Huawei aí. Incomoda muitos padres aí. Cadê esses padres apologéticos para bater de frente contra esses caras? Com esses hereges? Com a Bíblia? Interessante, né? Oséias 4:6, perde por falta de conhecimento. Por o povo ter esse falta de conhecimento, os pastores aproveitam. Que interessante. Um só Espírito. E também, Efésios. Cara, aqui ó. Sede solícito. 4. Efésios 4:4, ó. Sede um só corpo e um só Espírito. Assim como fosse chamado pelas vossas vocações, há um só sim, uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mais de 50 mil denominações batiza. Mas em qual batismo? Qual Jesus? Segundo Coríntios 11:4, aqui está a sua igreja, pastor. Já foi profetizada sobre você, esses falsos profetas. Mateus 24:11, Mateus 24, Mateus 24:4, 5, 6. Aqui, ó. E imagem, você citou imagem, ó. Ó a pregação de apóstolo Paulo em Gálatas 3:1, ó. Olha só. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós antes cujos olhos foi apresentado a imagem de Jesus Cristo crucificado. Olha só. Paulo pregava ali aos Gálatas a imagem do Cristo crucificado, seu herege. Vamos aqui, 2 Coríntios 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando, pastor Poroca, outro Jesus diferente, naquele que vos temos pregado, ou você está a receber outro Espírito. Você tem um Espírito. Você é cheio do Espírito. Você é ungido. Sim, pastor. Mas não é do Espírito Santo. Você tem conhecimento da Escritura. Você conhece muito o versículo bíblico. Mas não é por inspiração do Espírito Santo, não. É de outro Espírito. Aqui, ó. Espírito diferente do que a vez recebido. Outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente. Aceitai. Você parece ali em Mateus 4, ali quando o Satanás está pregando para Cristo. Você parece ele. Que interessante. Por quê? Olha só, inspiração de quem? Esse outro Espírito e esse vários Jesus diferente. Aqui, ó. 2 Coríntios 11:3. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompe os vossos pensamentos e se aparta da sinceridade para com Cristo. Com Cristo. Entendeu? Do que você é cheio do Espírito, do que você foi batizado com esse Jesus diferente, com esse Espírito diverso. 1 Timóteo 4. Espírito do quê? Você foi batizado? Timóteo 4:1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé. O que é apostatar da fé? Que fé? As apóstolos quando perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui, ó, fé. Dando os ouvidos a Espírito. Lá, 2 Coríntios 11:4, é outro. Vamos pregar para Jesus diferente por inspiração do Espírito. Outro Espírito, né? Diverso, diferente.
espíritos, embosteiros e a doutrina diabólica. Olha só que interessante. Ao 7, ó. Quantas fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres rejeitai-as. Olha a doutrina da igreja, ó. 1 Timóteo 4,6, ó. Recomenda esta doutrina. Não essa doutrina aqui diabólica, não. Aqui, ó. Recomenda essa doutrina aos irmãos. Será bom ministro de Cristo, alimentados com a palavra da fé e da sã doutrina. Doutrina que até agora seguiste com exatidão. Lá no começo, 1 Timóteo 4,1, fala de outra doutrina, diabólica. Aqui fala da sã doutrina correta. Olha só que interessante. Essa doutrina diabólica daí que se apartou da fé, apostatou da fé, que não acredita mais no magistério da igreja, que fica fazendo essa pregação igual esse pastor, que funda a igreja, que batiza em nome de Jesus Cristo. Jesus está me usando, o Espírito Santo está me usando. É outro espírito. Essa doutrina diabólica, do engano, para perseguir a igreja. Mas pode fazer jamais pressão contra a igreja. E o Espírito Santo está pregando essa doutrina aqui da igreja, ó, com exatidão, com excelência, com amor, com paixão, com obediência. Recomendo esta doutrina aos irmãos. E a será bom ministro de Jesus Cristo, alimentados com a palavra da fé e da sã doutrina, até agora, seguiste com exatidão. Fecha. É só. Essa é a resposta. Não é nem pastor, cara. É herege. Ignorante. Que não catou um cara conhecedor realmente da tradição do magistério de Bíblia, para comer ele na Bíblia, para ele ficar envergonhado com essas besteiras que ele fala. Aonde o padre não tem Bíblia, o padre fica fazendo o que no seminário? O que, meu querido? O seminário é o quê? Eles aprendem o que no seminário? A Santa Missa tem o quê? Não tem Bíblia? É só no culto protestante que tem Bíblia? E essa Bíblia que você está aí, essa igreja que você está perseguindo, você coloca a Bíblia debaixo do braço? É graças a essa igreja aí. Que é cheia de imagem e escultura. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Manda esse vídeo para ele aí no sertão da Paraíba, né? Essa terra de sabe Deus aonde. O povo está sendo enganado por esse pastor aí, ó. O povo sofrido. Ainda mais tem esse herege aí para piorar mais. Salve Maria, sou missionário São Roberto.